Hoje vamos estar fazendo a terceira aula, o terceiro estudo para a Escola do Crescimento. E o que Deus tem me movido para trazer é sobre essa questão da consciência cristã como líderes. A consciência cristã. E às vezes os assuntos eles são um pouco mais densos, mas necessários. Amém, Cristo? Assim Jesus também fazia com os seus líderes, né? Estava formando discípulo, chegava a hora que ele precisava falar mais, de forma mais densa. Então, hoje, a gente já vê ali na tela o terceiro estudo realizado em 30 de janeiro, que é hoje. 4 sementes perigosas, que a gente vai falar, para a deslealdade. Só que antes de a gente entrar em cada ponto desse, a gente vai ler agora Romanos 12, tá? A gente vai ler Romanos 12 todinho, e depois a gente vai fundamentar também por que está lendo Romanos 12. Mas antes mesmo de a gente ler, a gente tem que entender o seguinte: o texto de Romanos 12 vai falar sobre a igreja. Vai falar a importância de nós estarmos congregando, a importância de procurarmos ter uma mente racional, não é uma mente crua, não é uma mente cruel, nada disso, é uma mente racional, né? E vai falar sobre como funciona esse organismo vivo, que é o corpo de Cristo, que é a igreja, tá? Então, vamos ver aqui, deixa eu me colocar ali também, esse Romanos 12, quem pode abrir Romanos 12? Romanos 12. Eu já também coloquei aqui essa passagem, para a gente facilitar também a leitura, tá bom? Então aqui está Romanos 12, tá vendo, gente? Vamos lá então ler todinho ele, e depois a gente vai entrar nesses tópicos aqui importantes. Às vezes é importante a gente ler, para ter já assim uma ideia do que a gente vai encontrar pela frente. Eu sempre aprendi assim estudar a igreja. Desde que eu me converti, eu ficava preocupado assim entender os pontos chaves. Porque quando a gente entende os pontos chaves, a gente vai entender como vai entrar em cada área daquela. Não é verdade? Então eu queria compreender por que no Antigo Testamento, por que Novo, por que esses livros do Antigo, entender de uma forma, primeiro, de uma forma ampla, e depois a gente vai adentrando nos pontos, e aí eu acredito que fica mais fácil a compreensão do entendimento, e a assimilação também. Vamos lá. A Lúcia mesmo estava fazendo agora um projeto, ela falou, né? No novo projeto. Então, para esse novo projeto, tem que ter toda uma instalação. E ali tem que saber o que? Os pontos chaves, né? Hidráulica, elétrica e tal. Às vezes tem que fazer até um desenho, né? Para você entender os pontos e o que vai ser feito. E depois vai entrando nos pontos a serem feitos. Eu começo a fazer uma analogia a essa área também da gente entender a palavra de Deus. Então, no livro de Romanos 12 diz assim: rogo-vos, pois, eu vou dar uma aumentada aqui, depois eu diminuo, mas me acompanhe na leitura. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, não vos conformeis com este mundo, mas transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, vamos lá? Assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós,
Vamos lá. Subir mais um pouquinho. Que somos muitos, somos um só corpo em Cristo. Deixa eu voltar mais para cá, por causa da microfonia. Deixa eu vir para cá. Eu vou passando. A gente vai lendo. Aqui não é isso? Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, a mesma função. Assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se a profecia seja ela segundo a medida da fé, se é ministério seja em ministrar, se ensinar, haja dedicação ao ensino, ou que exorta, use de esse dom em exortar. O que reparte, faça com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita a misericórdia, com alegria. O amor, aí vem, no 9 agora, no 9, vou descer um pouquinho, vamos lá no 9, diz assim, tudo isso voltado à igreja. O amor seja não fingido, aborrecer o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração, comunicai com o santo nas suas necessidades, segui a hospitalidade, abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não o amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorais com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, e eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Vou descer mais um pouquinho. E aí no 20, portanto, diz assim, portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, já lemos essa parte, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então a gente vai vendo aqui já praticamente como é que é esse organismo, igreja, como é que Deus, ele já ensina para nós. Vou diminuir um pouquinho aqui para quebrar um pouquinho a microfonia. Aí é só para a gente já ter uma noção de o que é a igreja. Igreja é um corpo, um cabeça que é Jesus, né? O corpo tem vários membros. Cada membro do corpo ela vai ter o que? Uma função. Agora, cada membro do corpo, ele interdepende do outro membro do corpo. Está tudo dentro, né? Dentro. Interdepende. Porque se, por exemplo, a unha do pé estiver inchada, como é que se diz? Ou inflamada, vai doer todo o corpo, não vai? Vai doer a mente, vai doer o coração, vai doer a mão, enfim. Então significa que a igreja é isso. É um corpo só, onde tem vários membros. O cabeça é Cristo. E é um corpo que vive interdependente. Por que eu estou dando essa ênfase? Porque a gente vai ver também pontos relacionados a essa questão, como a gente trouxe aqui, está fazendo hoje, né? 4 sementes perigosas para a deslealdade. E aí, no geral, igreja é isso aí, irmãos. Agora, como a gente agora vai focar itens, áreas, sobre cada tópico desse, a gente vai agora começar também a ler logo Isaías 14, do versículo 12
ao 14, Isaías 14, do versículo 12 ao 14. Vamos ver então o que é isso. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. E também, para facilitar a leitura, já deixei aqui na tela o livro de Isaías 14. Vamos ver o que a gente vai encontrar lá, para a gente começar agora a adentrar nos pontos dos tópicos de cada item. E a gente entender pelo menos 4 tipos de sementes perigosas para a deslealdade no contexto igreja, que a gente também pode colocar para a nossa vida familiar, para a nossa vida profissional, para a nossa vida relacional. Vamos lá então. Então aqui nós temos vamos aqui então. Nós temos aqui Isaías 14. Vamos lá em Isaías agora. Isaías 14. Está ele aqui. Isaías 14. Do 12 ao 14. Vamos lá então juntos? Porque a gente vai estar precisando ler esse texto. Esse mais um pouquinho. Vamos lá. Então aqui a gente vai encontrar Isaías 14, do 12 ao 14, que vai dizer o seguinte: subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo, e contudo, levado serás ao inferno, o mais profundo do abismo. Olha só a referência, do 12 ao 14. Do 12 ao 14. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Está conseguindo compreender já? Porque a gente vai entrar em um dos pontos sobre espírito independente, que venha a ser isso. Já começa já a ter aqui já uma ideia do primeiro tópico que a gente vai apresentar, que a gente vai falar sobre o espírito independente, a primeira semente, quando a deslealdade começa e, se não for exterminada, poderá crescer e se manifestar de modo a trazer perigo para uma equipe e até mesmo para toda a igreja como um todo, né? Toda a igreja. Quando vocês têm também visão de negócio, vocês podem sempre estar fazendo essa analogia, né? Que não tem como não fazer. Mas vamos lá. Então aqui, o primeiro texto é falando aqui sobre Lúcifer. Lúcifer era um líder que era liderado. Quem liderava Lúcifer? Deus. Segundo os estudiosos, ele cuidava de uma orquestra, né? Na área de quê? Do louvor. Só que chegou a um ponto que ele criou essa semente, né, de independência. Ele queria agora ser igual a Deus, ser igual a ele, ou até mais, porque ele disse que ia subir o trono. Quando a gente chega em Ezequiel 28, do 15 ao 17, vamos lá ver? Ezequiel, vamos lá ver aí. Aqui já está contextualizando o que a gente está encontrando já pela frente sobre Ezequiel agora. Ezequiel. Olha lá. Também está fazendo uma referência a esse tema de Lúcifer. Ezequiel 28, 15 a 17. Olha o que o texto diz, no 15 a 17. Perfeito eras os teus caminhos. Está falando Satanás. Desde o dia que foste criado. É uma criação de Deus. Deus não criou o diabo, Deus criou um anjo de luz. Mas ele resolveu ir para o caminho dele, né, de rebelião contra Deus, querer ser mais do que Deus, querer ser igual a Deus. Só que ele não foi sozinho. Ainda conseguiu levar uma boa parte da corte de anjos angelicais, da corte angelical. Ele vai levar um terço para se rebelar contra Deus.
A gente lê hoje muito isso na igreja. Não é verdade, igreja? Então, olha, aí diz, na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência, e pecaste pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Elevou o teu coração por causa da tua formosura. Era muito bonito ele, né? Está vendo? Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu esplendor. Por terra te lancei diante dos reis, te pus para que olhem para ti. E aí, a gente vai ver, para completar esse entendimento, a gente entra na primeira parte da semente do espírito independente, que foi esse espírito luciférico, que terminou ele querendo ser mais do que Deus. E a gente vai ver que ele não vai sozinho. Ele consegue levar pessoas. Consegue levar mais anjos também com ele. E você vê hoje em dia isso acontecendo muito em muitas igrejas. Às vezes a pessoa não vai sozinha, se rebela, ainda leva um bocado de gente. Às vezes um funcionário seu leal na sua empresa, que foi uma pessoa muito leal, e de repente ela criou um coração ali invejoso. E você igual a ela, ou mais do que ela. Ou mais do que ele. Aí pega, não consegue, aí começa a fazer um motinho ali, né? Botando as pessoas contra o patrão, por exemplo. Aqui é Deus. Você vê aí no mundo espiritual como uma coisa funciona. Então, vamos lá então, Lucas 12:4, só para a gente fechar aqui com esse entendimento. Lucas 12:4, tem aqui Lucas. Olha o que diz aqui, Lucas 12:4. Olha o que diz o texto. E disse-lhes, eu vi a Satanás como um raio cair do céu quando ele foi expulso. Entenderam? Só que ele não vai sozinho. Esse espírito independente, por isso que eu falei, interdependência é uma coisa, né? Inter, dentro, corpo dentro. Quando eu quero ser mais do que todo mundo, eu queria esse espírito de independência. Eu é que faço, eu é que posso. Ela é fraca, ela não tem essa capacidade, ele não tem essa, entendeu? Então, veja aí no texto, para fechar aqui, Lucas 10, olha aqui Lucas, vamos lá em Lucas, também. Isso tudo está na lição de vocês. Olha que Jesus fala. E disse Jesus, eu vi a Satanás cair. Não, Lucas já passei, né? Lucas 10. Isso, 18. Eu vi a Satanás cair como um raio cair. Agora também tem que pegar em Apocalipse 12. Apocalipse 12. Vamos lá para a gente correr um pouquinho. Vamos lá. Apocalipse 12. A partir do versículo 4. Apocalipse 12, a partir do versículo 4. E a sua cauda levou após si a terça parte de que? Das estrelas do céu. O que é isso? A terça parte, aqui é a terça parte dos anjos. Olha aqui, ó. E a sua cauda levou após si. O que é cauda? Está atrás, né? Uhum. Ele vai e vem um bocado de gente atrás. É assim o espírito de rebelião. É assim o espírito de dependência. Quando alguém quer se levantar contra o reino de Deus. Aí se você vê, irmãos, você vê isso, você pega esse exemplo e você vai ver que isso acontece em empresas, isso acontece nas igrejas, né? Quando a pessoa vai se rebelando contra o líder, ou contra aquilo que Deus vocacionou para cuidar. Então aqui o texto diz, e outros 4, né? Do céu lançou-se sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher e havia de dar luz para que dando a luz lhe tragasse o filho. Eu pedi aqui até o versículo, só por enquanto até o versículo 4, para a gente não buscar muito aqui agora. E aqui já diz o que ele fez. Jesus veio saindo, caindo, Deus expulsou ele do céu, e ele não veio sozinho. Diz que veio na cauda dele, como diz o texto. Olha o texto. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher. Pronto. Então aí já ocorre o quê? Ele não vai sozinho. Ele consegue levar 1/3 da corte angelical, gente, para virar demônios também igual a eles. Você está entendendo? Para virar espírito luciférico igual a ele. Aí esses anjos que seguem ele no texto, que são milhões, miríades de anjos, se tornam também igual a ele. Você já ouviu falar desse texto? É que quando você segue algo que ele tem uma característica, a pessoa tem uma característica má, ela vai se tornar semelhante. Se ela não cair em si.
Compreende isso? Então agora eu vou adentrar, porque esse primeiro ponto que a gente está falando aqui, igreja, esse primeiro ponto sobre 4 sementes, as 4 sementes que a gente traz aqui hoje, falando sobre 4 sementes. Deixa eu só ampliar aqui para poder a gente ir passando agora. Vamos lá. Na situação, eu pedi para vocês abrirem esse livro, viu, irmãos? Isso. Pronto. 4 sementes. Hoje vai dar 4 sementes. Primeira semente, o espírito independente. Até aí você conseguiu compreender. Primeiro a gente falou sobre o que é a igreja. A igreja é um corpo, não é isso? No corpo tem vários membros. Membro não pode ficar fora do corpo. Ou pode? O membro que fica fora do corpo, né? Aqui tem uma irmã também que trabalha na área da medicina. Na verdade, Ana Paula, né? Sim. Então, se ficar um membro da Ana Paula fora do corpo, o que acontece? Necrosa. Necrosa. O quê? Necrosa. Apodrece. Morre. Assim. Entende? Então, primeiro tipo de semente, o espírito independente. A igreja, ela tem que ter um espírito interdependente. Porque, como a gente falou aqui em Romanos 12, o corpo só funciona com todos os órgãos funcionando cada um em seu local, cada um com sua função e vivendo de forma interdependente. Bem, então, nessa questão do espírito independente, o que ocorre? A independência, quando se fala em trabalho, em equipe, principalmente quando se trata de reino de Deus, significa morte. E esta morte pode acontecer no meio da equipe, no meio da igreja, ou no meio de um projeto. Por isso é preciso fazer de tudo para não se tornar independente. Eu sou independente. Eu não preciso de igreja. A minha igreja é minha casa. Eu não preciso de igreja nenhuma. Eu sou independente. Isso é perigo. E isso é um perigo que me fala da morte. É o espírito luciférico. A gente leu, igreja, agora. Isaías 14, Ezequiel 28, Lucas, Apocalipse. Não foi isso? Então, dentro desse primeiro ponto, é muito importante que se tenha uma cobertura espiritual. O que é uma cobertura espiritual? Eu dependo, eu sou mão, eu dependo do cotovelo. Eu estou tendo cobertura. Apoio. Para que se possa prestar contas, para que se possa compartilhar as ideias, bem como daquilo que se pretende fazer. Quando alguém resiste a uma cobertura e começa a agir de maneira independente, eu já dei o exemplo, pode contar que a semente de deslealdade foi semeada. E que em breve estará brotando como deslealdade. Tratando-se de líder, não basta que ele preste contas, ele precisa ensinar sua equipe e prestar contas também. Esta atitude de prestar conta vai fazer com que a equipe garanta a lealdade no meio do grupo, no meio da equipe. Alguma pergunta até aí? Eu quero que vocês perguntem. Eu preciso que vocês perguntem. Alguma pergunta? Até aí, tudo bem cristalino? Alguma dúvida, irmã Lúcia? Não. Não? Irmão Daniel? Bom, então, sobre esse espírito independente, a gente já trouxe também esses textos bíblicos, e dando um exemplo de Satanás, né? Não era nem Satanás. Deus não criou Satanás. Ele se tornou adversário de... Satanás significa adversário de Deus. Ele não era adversário de Deus. Ele era o quê? Um servo de Deus. Mas ele queria ser maior do que Deus. O que aconteceu com ele, a gente já leu, ele foi expulso. E ele não foi sozinho. Na cauda ele leva mais quanto? 1/3 das estrelas, que na linguagem espiritual, anjos. Ok? Então temos que ter cuidado. Esse primeiro ponto aí, espírito independente. Bem, agora a gente vai falar de um outro tipo de semente. Qual outro tipo de semente? A semente do coração ofendido.
Aí eu peço para vocês agora lerem, eu quero agora a ajuda de vocês. Por favor, abrem o Provérbios 18, 19, uma pessoa abre, e 18, 19. É o quê? Salmo? Não, Provérbios, ó, Provérbios 18, 19. E depois 2 Samuel, 2 Samuel do 11 ao 23. 6, do 11 ao 23. Eu acho que vou pedir para Daniel ler 2 Samuel e Provérbios, algum de vocês na frente, tá bom? Tá bom, Daniel? Então, primeiro a gente vai ler Provérbios 18 e 19, porque a gente vai para o segundo tipo de semente 2 Samuel? de espírito independente. Provérbio. Não, Eu não ia ficar com 2 Samuel. Quem já achou Provérbios? Vamos lá então. Provérbios 18 e 19. Irmã Lúcia, conseguiu? Peraí. 18 e 19? Isso. O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. E as contendas são como ferrolhos de um palácio. 19, né? É. O que está falando o texto? Que o coração, como é que diz? O irmão ofendido. O irmão ofendido. É mais difícil de conquistar do que o nosso. Não é Não forte? ofender ninguém mais. Temos que vigiar. Né? Porque eu tenho aprendido assim, irmãos. Uma coisa é quando eu falo, outra coisa é quando eu ouço. É diferente quando você lança alguma palavra para alguém. Porque às vezes você não está tendo noção do peso. Que está levando a palavra. Que pode ser de bênção ou de maldição. Não é verdade? O peso no seguinte sentido pejorativo, ela pode se tornar um sentido pejorativo quando eu pego uma palavra e lanço a palavra pesada na outra pessoa e que isso vai trazer danos para ela. Às vezes tem palavra, irmão, que é como se fosse a pessoa lançando no vidro. E o vidro quebra. E como é que você recupera isso agora? Você está entendendo? Então isso aqui hoje que a gente está trazendo é sobre realmente nós como líderes. Como a gente deve estar avaliando o que a gente está falando. Como é que a gente está lidando com o outro. Então você vê então que no texto diz que o irmão ofendido, né? Mais uma vez aí, irmão Lúcia. O irmão ofendido, como é? Irmão ofendido. O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. Tá vendo? Coração ofendido. E às vezes a pessoa com os corações ofendidos vai criar esse espírito de independência. Eu sou eu e mais ninguém. Aí a gente vai ter um exemplo também na Bíblia, em 2 Samuel, que o Daniel lá vai ler. Amém, Daniel? Qual? Irmão Daniel, 2 Samuel, capítulo 6, do versículo 11 ao 23. Eu podia até colocar ali também na tela, mas eu vou pedir para vocês também me ajudarem aí, tá bom? Então, 2 Samuel, capítulo 6, do 11 ao 23. Olha só o que é o coração ofendido. A gente vai ler aqui a história de uma esposa. Uma esposa que tinha um homem, um marido, que era pastor. Está entendendo? Era autoridade. Vamos lá, Daniel, então? Esqueci meus óculos. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu. 3 meses abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: abençoa o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, à cidade de Davi, com alegria. E sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava bois e carneiros cevados. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor. E estava Davi cingido de um éfode de linho. Assim subindo, levavam Davi e todo Israel a arca do Senhor, com júbilo e ao som das trombetas. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, a filha de Saul. Um momento. Como é o nome dela? Mical. Era o quê? Filha de Saul. Esposa de Davi. Pastor Davi, do rei Davi. Vamos lá. A filha de Saul estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi, que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. E introduzindo a arca do Senhor, a puseram no seu lugar.
na tenda que Davi lhe armara, e ofereceu Davi holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. E acabando Davi de oferecer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. E repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, desde os homens até as mulheres, a cada um bolo de pão e um bom pedaço de carne e um frasco de vinho. Então foi-se todo o povo, cada um para a sua casa. Só um minutinho. Agora Davi volta para casa. Ele estava trabalhando para Deus, fazendo a obra do Senhor. Era um líder. Entendeu? Tinha sua esposa Mical, que era filha do rei Saul, não é isso? Isso. Olha o que vai acontecer agora quando ele volta para casa. Vamos lá? E voltando Davi para abençoar sua casa, Mical, a filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi e disse: Quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem pejo se descobre qualquer dos vadios. Olha, Disse, porém... ela está chamando o esposo dela de vadio, de vagabundo. Vamos lá. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor que me escolheu a mim antes que a teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor me tenho alegrado, e ainda mais do que isto me Nossa, não vou conseguir. E ainda mais do que Não vou isto, conseguir nem ler. me envelhecerei. Ok, e ainda mais do que humilharei. isso me envelhecerei e me humilharei aos meus olhos, e das servas A quem falastes, de quem falastes delas serei honrado. Agora vem o 23. Meu- E Mical, filha de Saul, não teve filho até o dia da sua morte. Irmãos, coração ofendido gera. O que é que gera? Vida infrutífera. O que é uma vida infrutífera? Morte. Se você é uma árvore que não gera fruto, você é uma árvore que é morta. Foi o que Jesus falou. Não foi aquele momento que ele falou sobre a figueira, não foi, Daniel? Lembra da Sim, figueira? lembro. Ele falou e aquela morreu, não teve mais fruto. Né? Então, você vê que o coração ofendido, a Mical era esposa do rei. Ela se ofendeu porque o rei estava trabalhando para Deus e chamou ele de vagabundo. Chega em casa, ela desonra. Ela ficou com o coração ofendido, ficou com raiva, porque ele estava ali servindo ao Senhor. E aí ela viu ele ali trazendo a arca, a presença de Deus. Quando ele chega em casa, o que ela fala com ele? Ela se ofendeu com o líder. Uma das coisas que mais prejudica a equipe é quando alguém começa a ficar com o coração ofendido com relação à sua liderança, ou com relação às pessoas que fazem parte da equipe. Estão me acompanhando? Amém. Se uma pessoa permitir que seu coração fique ofendido e não tratá-lo certamente, isso se tornará uma semente que brotará lá na frente em forma de deslealdade. Para se preservar a lealdade, é preciso tratar o coração de forma a nunca permitir que o coração fique ofendido. Ela se ofendeu. Estava servindo ao Senhor. E terminou ficando com uma vida estéril. Uma coisa estéril, irmão, que é uma coisa que não tem vida. Não é verdade? É uma coisa que não gera vida, é uma coisa que não frutifica. Então, o que aconteceu com Mical? Coração ofendido. Se ofendeu com o líder. Tinha que ser da forma que ela queria. E no final trouxe esterilidade para a vida dela. Amém, igreja? Então vamos ter cuidado com o coração ofendido. Como nós lemos também em Provérbios. Tem a outra semente, que aqui também a gente vai falar, é a semente da insatisfação. Olha aqui. Terceira semente para uma pessoa que quer uma vida independente. Você vê que a forma que Mical lida com seu esposo, com o rei de Israel, era não queria nem saber o que estava falando. Ela largou ali em cima do líder, né? Um homem de Deus.
Tem também uma conotação lá atrás também, que teve uma história, que houve um período também que Davi ele foi impedido de estar próximo da sua esposa, por causa do próprio pai. Não sei se vocês sabem disso. O Saul, quando perseguia Davi. Mas quando agora Davi assume o reinado, assume a liderança, né? Volta-se a esposa. E tanto é que aqui, quando frisa o nome dela, não diz nem que é a esposa dele, diz que é a filha de quem? De Saul. Numa época ela foi amorosa com ele. Ela ajudou o rei a fugir da perseguição do pai uma vez. O pai queria matar até ele. Ela foi amorosa. Tem pessoas que começam amando a obra de Deus, começam amando os irmãos, depois ele quer matar o irmão, quer amaldiçoar, quer lançar uma palavra de maldição. A palavra que às vezes é lançada, como se fosse lançada uma pedra no vidro, e aí quebra-se o vidro. Como é que se recupera isso? Vocês estão compreendendo? Então temos que ter cuidado, irmãos. Nós, como filhos de Deus, líderes, servos de Deus, nós temos que ter muito cuidado para que a gente não venha terminar sendo também uma pedra de tropeço para o outro. Com o que a gente fala, a forma que a gente está falando, a forma que a gente está comunicando. Então, se o coração está ofendido, termina fazendo o que Mical fez. Aí Mical vai lá e amaldiçoa o marido. E o que acontece com ela? A lei da semeadura. Ele está falando de semente, né? Ela plantou o quê? Ela plantou ódio, ofensa e colheu morte. Terceiro tipo de semente, a gente vai até a quarta. Número 16. Vamos lá, número 16? Terceiro tipo de semente, a semente da insatisfação. Eu vou aqui logo fazer um resumo do que a gente vai encontrar em número 16. Mas se vocês puderem, já está abrindo o número 16. A gente vai ver lá a insatisfação. Tinham 3 pessoas que faziam parte da igreja, que se achava também que era o bonzão, os melhores. Estava na igreja, eu estou fazendo um negócio do tempo de hoje. Aí vai tratar ali sobre 3 pessoas, Datã, Abiú e Abirão, se eu não me engano. Vocês estão lá comigo? Número 16. Corão, né, pastor? Corá, Datã e Abirão. 3 pessoas que faziam parte da igreja, com o pastor Moisés e o seu co-pastor Arão. Entendeu? E eles vão lá e eles começam agora a se sentir satisfeitos. Vocês todos são santões. É o que a gente vai contar no texto. Aí eles começam a confrontar o líder. Insatisfeito. Eu não estou satisfeito. A insatisfação, irmão, a insatisfação é uma semente que vai brotar gerando uma grande deslealdade. Olha o texto. Não dá para ler todo, mas o resumo é isso. E aí o que vai ocorrer com esses homens? Ele começa a confrontar o líder, insatisfeito. É só vocês são totões? No final da história, marque isso lá. Você está com o material aí também na mão. Viu? Então, no final da história, o que vai acontecer com Abiú, Datã e Abirão, que faziam parte da congregação. Vamos lá, Daniel? Abriu aí já? Sim, já está aberto. Vocês estão aí com números? Sim. Então me ajudei. Números, capítulo 16. Vamos pegar só o ideal, depois vocês lerem em casa, todo o capítulo 16, vocês meditam. O material já foi enviado para vocês também aí em PDF, tá bom? Então vamos lá em Números, no capítulo 16. Vamos pegar aqui só os pontos-chave do que aconteceu. Pessoas insatisfeitas com o ministério da qual Deus confiou aos ombros do pastor Moisés, e o seu pastor lado era Arão. Não sei se vocês concordam comigo. Eram os dois que estavam ali, conduzindo todo o rebanho, e tinha também seus liderados, né? E aí a gente vai ver, a gente vai se deparar aqui com essa história terrível. E no final, vamos ler aqui então, já quase no finalzinho de número 16. Versículo 47, vamos lá no versículo 47. E tomou Arão como Moisés tinha falado, e correu ao meio da congregação, eis que já a praga havia... Não, aqui nessa parte já é uma outra parte de mais pessoas
que se levantaram contra Moisés. Eu quero pegar só a partir de Datã, Abirão e Abiú, né? Mas aqui também, depois que você lê todo o capítulo 16, né? Você vai ver também que ainda vai ter levante de pessoas mais insatisfeitas ainda. Depois que eles foram engolidos pela terra, Deus abriu um buraco, irmãos. Por causa da insatisfação que ele estava confrontando com a liderança da obra. E aí depois veio também uma equipe também da própria Israel para também questionar mais ainda, insatisfeitos. Deixa eu ler aqui então, no 16. Vamos lá, deixa eu ler aqui o 16. Então, desde o início, depois eu vou salteando algumas coisas, tá bom, igreja? Vamos lá. No início do texto, e Corá, filho de Isá, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e Abirão, tá vendo? 3. Filho de Eliabe, e Aon, filho de Pelete, filho de Ruben. E levantaram-se perante Moisés com 250 homens, filho de Israel, maioral da congregação, chamando ao juntamento varões de nome. E se congregaram contra Moisés. Olha, insatisfação contra Moisés. E se congregaram contra quem? Moisés. E contra quem? Arão. E lhes disseram: demais é já, pois que toda a congregação é santa, todos eles são santos, e o Senhor está no meio deles, porque, pois, vos elevais sobre a congregação do Senhor. Eles começaram a se sentir satisfeitos com a obra, irmãos. Líderes. Entendeu? E aí, o que vai acontecer com eles agora? Questionando. Resumindo. Versículo 8. Vamos pular um pouquinho. Porventura, aí, versículo 8. Disse mais Moisés a Corá: ouve agora, filho de Levi. Porventura, pouco para vós é que o Deus de Israel vos separou da congregação de Israel para vos fazer chegar a si a administrar o ministério do tabernáculo do Senhor e estar perante a congregação para ministrar-lhe. E te fez chegar todos os teus irmãos, filhos de Levi, contigo ainda também procurais o sacerdócio, pelo que toda a tua congregação, congregados, estás contra o Senhor. E Arão, que é ele, que murmurais contra ele, insatisfeito com o pastor que estava ao lado de quem? De Moisés. Aí ele vai aqui explicando, né? Para eles que se levantaram contra o ministério, contra a igreja, se sentindo insatisfeito com o ministério. E aí lá na frente, irmãos, vamos ler o 15. Então Moisés irou-se muito e disse ao Senhor: não apetes para a sua oferta, nem um só jumento tomei deles, nenhum deles fiz mal, tá vendo? Moisés fala com Deus. Disse mais Moisés a Corá: tu e toda a tua congregação, todo 16, ponde-vos perante o Senhor, tu e eles e Arão amanhã. E tomai cada um seu censário, e neles ponde incenso, e trazei cada um seu incensário perante o Senhor, 250 censários, também tu e Arão, cada qual o seu incensário. Aí vamos lá no 19. E Corá fez ajuntar contra eles toda a congregação, está vendo? Insatisfeitos. A porta da tenda contra a congregação. Então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. E falou o Senhor a Moisés. Aí Deus vai falar o líder principal da obra, que está ali cuidando. E falou o Senhor a Moisés e a quem? A Arão, dizendo: olha o que Deus fala: apartai-vos do meio desta congregação, e eu os consumirei, como num momento. Mas eles se prostraram sobre os seus rostos e disseram: ó Deus, Deus dos espíritos de toda a carne, pecará um só homem, e dignar-se tu tanto contra toda a congregação? E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala a toda a congregação, dizendo, porque Deus ia exterminar muitos ali. Aí, pela intercessão de Moisés, o sacerdote, aí Deus ouve a oração dele, para poder livrar aquelas pessoas que tinham nada a ver com aquela rebelião desses líderes, a insatisfação deles.
Aí no 24 diz assim: fala a toda a congregação, dizendo: levantai-vos ao redor da habitação de Corá, Datã e Abirão. Está vendo? Dos que se levantaram, insatisfeitos. Então Moisés se levantou, 25, e se foi a Datã e Abirão, e após ele foram os anciãos de Israel. Agora um pouquinho mais lá na frente também. 27, levantaram-se, pois, do arredor da habitação de Corá, Datã e Abirão, e Datã e Abirão saíram e se puseram à porta das suas tendas, juntamente com as suas mulheres e seus filhos e suas crianças. Então disse Moisés: nisto conhecereis que o Senhor me enviou a fazer todos estes feitos que me deu, que de meu coração não procedem. Se estes morrerem como morrem todos os homens, e se forem visitados como se visitam todos os homens, então o Senhor me não enviou. Mas o Senhor, no versículo 30, mas se o Senhor criar alguma coisa nova, e a terra abrir a sua boca, e o estragar com tudo o que é seu, e vivos descerem ao sepulcro, então conhecereis que estes homens irritaram ao Senhor. Então, às vezes, igreja, tem que ter cuidado quando você está dentro de um ministério, sendo líder e sendo liderado. E aí vem esse coração de insatisfação, como aconteceu com esses homens. E aí, o que ocorreu? Ele não estava ali perseguindo a Moisés, estava perseguindo a obra de Deus. Você não lembra de Atos 16, quando o apóstolo Paulo, que ainda é conhecido muito como Saulo, Atos 9, aliás, que ele vai perseguir para matar o povo de Deus, e no meio do caminho, que ele está indo para matar, no caminho de Damasco, ele chega ali no meio do caminho, diz a palavra que aparece um resplendor do céu, o céu se abre, e Jesus fala com ele: Saulo, 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 por que me persegues? Saulo ia matar o povo cristão, mas Saulo não estava perseguindo o povo cristão, estava perseguindo a Deus. Compreenderam? Então aqui no texto, vamos continuar aqui, ó. Versículo 31, olha o resultado. E aconteceu que, acabando ele de falar todas essas palavras, a terra, olha aqui, que estava debaixo dele, se fendeu, e a terra abriu a boca, a sua boca. A terra tem boca, né, gente? Meu Deus. E os tragou com as suas casas, como também, olha só que coisa terrível, a todos os homens que pertenciam a Corá e toda a sua fazenda. Você conseguiu compreender? Isso quando a semente da insatisfação, ela começa a gritar dentro de um ministério. A insatisfação, como eu já falei, é uma semente que vai brotar gerando uma grande deslealdade. Foi o que eles fizeram. A primeira coisa a fazer quando se fica insatisfeito é tratar a insatisfação imediatamente. Caso contrário, a insatisfação só tende a aumentar. Como fazer para não permitir a insatisfação crescer no coração? É preciso parar de ficar olhando as coisas ruins. Nada presta. Aí às vezes a pessoa vem e fala com você: ah, isso aqui não presta, isso aqui não está legal. Aí você pergunta: o que é de bom? Vamos olhar as coisas boas, gente. Está tudo ruim, será que não tem nada que é bom? Aí vem esse coração insatisfeito, né? Então é preciso parar de ficar olhando as coisas ruins. E o que seria coisas ruins? São coisas que os olhos de quem está olhando não estão indo bem, não estão dando certo, ou não se concorda. Caso deles. É preciso parar de ficar olhando para essas coisas e focar nas coisas boas que a equipe tem desenvolvido, que o líder tem realizado e que a liderança tem direcionado. Dessa forma o coração fica protegido contra toda e qualquer insatisfação. Porque se o foco ficar sobre coisas ruins, ou nas coisas que não se gosta muito como eles, aconteceu, o coração sempre estará o quê? Insatisfeito, irmãos. Nem sempre, sempre existe, aliás, coisas que não agradam. Vai ter que não agradam. E tentando focar nas coisas boas é uma decisão. Quando se toma esta decisão, a insatisfação não encontra mais espaço no coração e a deslealdade não encontra terreno para germinar. Mas ele resolveu ir por esse caminho. Mas, agora, o último ponto agora,
Que a gente está falando hoje sobre espírito de dependência, né? A deslealdade. Então, outra semente que pode causar deslealdade é o espírito aqui, o espírito crítico. Olha aí. Ah, pastor, não pode criticar? Pode sim, gente. Crítica tem que ser construtiva, não destrutiva. E aí, esse mesmo irmão de Moisés, viu, irmãos? Arão, depois também se levantou contra Moisés. E pior que não foi só Arão, não. Arão era irmão de Moisés. Se levantou Arão e Miriam. Quem lembra disso? Se levantaram. Ah, ele está fazendo isso. O mesmo Deus dele também é o meu Deus. Começou a fazer comparações, irmãos. Espírito crítico. Números 12, do 1 ao 2. Quem pode ler? Está bem pertinho de você. Olha o que vai acontecer aqui. Espírito crítico, quando é para destruir, irmão, vai causar lepra. Vai trazer lepra. O que é lepra, pastor? É morte. É enfermidade, é o coração amargo. A pessoa fica com o coração amargurado. Espírito crítico, tudo critica. O que tem de boa aí, irmão? Tem alguma coisa? Quem já achou? E falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomaram, porquanto tinham tomado a mulher cuxita. E disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés, não falou também por nós? E o Senhor ouviu? Entendeu aí? Questionando, criticando o líder. Meu Deus dele é um mel. Entendeu, irmãos? Tem que ter cuidado, igreja. O espírito crítico tem que ter cuidado. Porque quando a gente vem para o caminho do corpo de Cristo, agora não é mais um corpo meramente humano, é um corpo espiritual, é um organismo vivo. Você está entendendo? Então, quando eu sou um líder e começo a fazer esse espírito de crítica, começa a ficar criticando, olha, o mesmo Deus dele é o meu, aí o texto. O que vai ser produzido logo em seguida? Enfermidade. Continuem lá, irmãos, o que vai acontecer com Miriam? Em 3. E era o varão Moisés manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam, vós três saia a tenda da congregação e saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e Miriam e eles saíram ambos. E disse, ouve agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim como o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, e de vista, e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Pois não tiveste temor de falar contra o seu servo, contra Moisés. Assim a ira do Senhor contra eles se acendeu e foi-se. E a nuvem se desviou de sobre a tenda. Eis que Miriam era leprosa como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que era leprosa. Pelo que Arão disse a Moisés, Senhor meu, ora, não ponha sobre nós este pecado, que fizemos loucamente com que havíamos pecado. Cuidado com as críticas. Ora, não seja ela como um morto, que saindo do ventre da sua mãe, tinha metade da sua carne já consumida. Clamou, pois, Moisés ao Senhor. Olha aí, só um minutinho. Quem clamou? Moisés.
Tá vendo? Ao Senhor, Ele dizendo: podia chegar lá e amaldiçoar eles, né? É, O coração de homem manso, sim. o pastor que amava as ovelhas, as pessoas, ele chega lá, clama, vai, Senhor. Aí, pode concluir, irmãos. Pois Moisés ao Senhor, dizendo: ó Deus, rogo-te que as cures. E diz o Senhor a Moisés: se seu pai cuspira em seu rosto, não seria envergonhada 7 dias? Esteja fechada 7 dias fora do arraial e depois a recolha. Tá bom, Assim, tá ótimo. Já deu para compreender o espírito crítico, né, igreja? Quando a pessoa quer se levantar como um espírito independente, começa a vir esse espírito de deslealdade. E você vê aqui um exemplo prático, que foi a situação do próprio irmão e irmã se levantando, criticando o líder. Tem que ter cuidado, irmãos. Aí vem um exemplo. Agora você vê como foi o coração do líder agiu. Foi com ódio, foi devolvendo ódio, foi devolvendo a morte da pessoa, pedindo misericórdia a Deus por aquelas almas. Aí Deus teve misericórdia. Aí deixou ela lá 7 dias, não foi isso? Depois o Senhor restaurou a vida dela. Então é quando, olha, o espírito crítico é quando se critica tudo à sua volta. Exemplo de frase onde podemos perceber esse espírito agindo. Eu não concordo com essa igreja. Acho que aquela estratégia não funcionou e deveria ser feita de outra maneira. Se o espírito crítico não for tratado, irmãos, ele é capaz de impedir o crescimento de toda uma equipe. É o fato que críticas ajudam a melhorar. Contudo, existe a maneira certa de se fazer a crítica. A crítica deve ser feita de forma a somar com o grupo. Se a crítica não for para somar, será gerado sentimentos ruins, onde é recomendado que não seja falando. Se é crítica para poder destruir, para poder só acusar, só apontar, olha, ele está casado com uma cuxita, olha, o mesmo Deus dele é o meu, o mesmo Deus fala com ele, fala comigo. Aí Deus começa a falar, olha, Moisés eu falo de boca a boca, não foi isso? De tete a tete. Críticas. Existem pessoas que criticam tudo. Não importa se é uma reunião de equipe, se é um projeto que a liderança esteja lançando ou qualquer outra situação. Se o espírito crítico está tão latente, é possível que se tenha uma semente de deslealdade nascendo em uma hora, e uma hora vai brotar essa semente. É preciso se autoavaliar para que o espírito crítico seja identificado e tratado. Porém, se a liderança perceber este espírito crítico em algum líder da equipe, é preciso tratar com a pessoa o quanto antes, ensinando que apesar da pessoa achar que este espírito está ajudando, na verdade pode ser uma grande semente de deslealdade e prejudicar não só a equipe, mas a ela própria, tornando-se uma pessoa desleal. A lealdade faz a diferença no crescimento de qualquer equipe. Amém, igreja? É esse o tema de hoje aqui que a gente trouxe, falando 4 tipos de sementes perigosas para a deslealdade, onde a gente mencionou aqui textos bíblicos, trazendo exemplos, né? No livro de Isaías, depois a gente foi até o primeiro exemplo de espírito independente, depois o coração ofendido, a insatisfação, a semente da insatisfação e a semente do espírito crítico. Bem, então hoje a gente começou a ler no Romanos 12 e a gente vai terminar lendo novamente Romanos 12. E antes disso, eu queria saber se vocês querem perguntar alguma coisa. Se vocês conseguem lembrar de alguma coisa nessas questões hoje aqui do tema que foi abordado? Alguma pergunta, alguma dúvida na leitura dos textos? Vocês estão abertos para falar o que vocês desejarem. Vocês são líderes. Amém, igreja? Alguma pergunta?
outro para cá. E a gente vai ler mais uma vez Romanos 12. Vamos lá, Romanos 12, agora a gente vai ler aqui. Hoje a gente falou de áreas que podem comprometer deslealdade dentro de uma obra de Deus. Deslealdade. E ela geralmente vem germinando com sementes. Sementes que vão trazer o quê? Pensamento só de críticas, ou ofensas, ou tudo ficar questionando e não está contribuindo. Isso não vai resolver. Isso vai trazer problema para aquele que está fazendo isso. Não vai dar crescimento. A gente viu aqui o exemplo de Lúcifer, que na verdade na Bíblia não tem escrito Lúcifer. Lúcifer é um nome em latim, que significa anjo de luz. Amém? E ele vai deixar de ser agora amigo ou de ser um servo de Deus para ser inimigo de Deus. Ele vai sair da esfera de anjo de luz para ser agora um anjo das trevas. Porque ele queria ser mais do que Deus. Espírito independente. Ele não vai sozinho. Depois a gente só recapitulando. A gente vê também um exemplo da Miriam, um coração ofendido, se sentindo ofendida, e aí começa a lançar palavras de maldição, e ela colhe na semente dela, colhe o que? Esterilidade, lançando palavras de maldição. A gente vê também líderes ali criticando a obra, só criticando para poder não fazer as coisas avançarem. E aí o que acontece? Morte. Deus vem e recolhe aquelas pessoas. Então são pontos importantes, irmão, que a gente tem que estar refletindo e ter cuidado. Porque o líder, cada um de nós aqui, já nascemos com esse espírito de liderar, sabia? Liderar significa influenciar alguém. E nós, como corpo de Cristo, nós influenciamos um membro com outro membro. Nós somos um membro que fazemos parte de um corpo. E os membros não precisam do outro. Amém, igreja? Então, no contexto hoje de Romanos, ele se resume nessa perspectiva, né? Que Romanos ali fala do culto racional, Romanos ali fala do corpo, que é a igreja, a cabeça Cristo, e traz todo esse entendimento de o quanto realmente nós precisamos ter cuidado como a gente está desenvolvendo as coisas para Deus, evitar colocações errôneas, vigilância e a misericórdia de Deus que vai nos seguir sempre, né? E aí eu encerro dizendo assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis vosso corpo em sacrifício santo e agradável a Deus, que o vosso culto é racional. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais, está vendo? Do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Está falando aqui do corpo e dos membros, cada um com sua função. Porque assim como em um corpo, olha aí, temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos o que? Um corpo onde? Em Cristo. Versículo 3, 5, né? Em Cristo. Mas individualmente somos membros uns dos outros. Interdependência. Vamos ter cuidado com o espírito da independência. Foi isso que Lúcifer fez. E o destino dele agora é eterno. Amém, irmãos? Eu estou vendo que vocês não querem falar, então vamos fazer uma oração agora, agradecer a Deus, né? Nós estamos agora já no horário para encerrar. Amém, igreja? Eu vou convidar aqui a irmã Lúcia para fazer uma oração de agradecimento. Amém, irmã Lúcia? Pelo estudo de hoje. E que eu creio que Deus, Ele vai continuar falando conosco.
Deus, Sim. por esse momento precioso que é conhecer mais da tua palavra e como obedecer, viver em obediência à tua palavra, Senhor. Porque a gente não está obedecendo ao homem, Isso. não é o homem, Senhor, a gente está obedecendo a tua palavra, Senhor. Sendo leal contigo, Senhor, não com o homem. Com o homem nós somos leal também, mas contigo é diferente, Senhor. Contigo, Senhor, a lealdade ela tem que se manter dia e noite nas nossas vidas, Senhor. Para que a tua palavra, Senhor, possa criar efeito nas nossas vidas, Senhor. Muitas vezes nós somos leal com os homens, mas não somos leal com a tua casa, com a tua igreja, Senhor, com os trabalhos da tua igreja, com as coisas que tu coloca nas nossas mãos. Nós somos tão leal ao nosso trabalho, nós somos leal com a nossa família, Senhor. Nós somos leal com os amigos. Às vezes o amigo nos convida para alguma coisa, a gente tem mais tempo de ir ali naquele convite. Mas na hora de ser leal a Ti, Senhor, a gente tem deixado, Senhor, de lado a Tua palavra, o Teu conhecimento, Senhor. Que possamos ser leal, Senhor, em tudo que fazemos para o Teu reino, Senhor. Que devemos ser leal na Tua casa, aqui na Tua igreja, com os irmãos, né? Com as decisões, Senhor. E que no momento, em alguns momentos, Senhor, que não sejam as críticas para destruir, mas as críticas para construir algo melhor para o Teu reino, Senhor. Porque para Ti, né, devemos fazer com excelência tudo, Senhor. Deus, muito obrigada, porque Tu deixou ter um ensinamento. Estamos aqui gratos por essa bênção, Senhor. Obrigado por cada um que esteve aqui, Senhor. Obrigado por tirar esse tempo precioso para estar diante da Tua presença, Senhor. Porque a gente aprende muito, Senhor, a cada dia. Quem somos nós, Senhor? Cada dia nós estamos aqui para aprender. E devemos aprender, queremos aprender. Obrigada, Pai. Que todos voltem para casa em paz, em seus lares. Que durma bem. Que reflita em cima dessa palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, para que a gente possa crescer a cada dia, Senhor, diante do Teu reino. Amém. 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 Amém.